Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Fim do Mundo, seu canal de terror favorito. Meu nome é José, tenho 33 anos. Hoje, vou compartilhar com vocês uma história que me foi contada por um velho caçador de lendas nas profundezas da Amazônia. Preparem-se, pois o que vocês estão prestes a ouvir pode mudar a forma como enxergam a noite e as criaturas que nela se escondem. Era uma noite de lua cheia, daquelas que iluminam a floresta como se fosse dia, mas que, ao mesmo tempo, parecem intensificar as sombras e os sons misteriosos. O caçador, um homem de poucas palavras e muitos segredos, estava acampado à beira de um rio, observando a vida noturna. Ele não era um homem de se assustar facilmente, já havia enfrentado onças, cobras gigantes e até mesmo a fúria da natureza. Mas naquela noite, algo era diferente. Uma sensação de apreensão pairava no ar, um pressentimento sombrio que o deixava em alerta. De repente, um uivo. Não era o uivo de um lobo comum, nem de um cachorro selvagem. Era um som gutural, profundo, que parecia vir das entranhas da terra, carregado de uma dor ancestral e uma ferocidade inumana. O caçador sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia o que aquele som significava. Era o chamado da fera, o lamento do lobisomem. Ele pegou sua espingarda, verificou a munição e se preparou para o pior. O uivo se repetiu, mais perto desta vez, e ele pôde ouvir o farfalhar das folhas e o estalar dos galhos, indicando que a criatura estava se aproximando. O coração do caçador batia descompassadamente, mas ele se recusava a ceder ao medo. Ele era um homem de coragem, e não seria um monstro lendário que o faria fugir. Então, ele a viu. Uma figura imponente, com mais de 2 metros de altura, coberta por pelos escuros e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. As garras afiadas, os dentes pontiagudos, a boca salivando. Era o lobisomem em toda a sua glória aterrorizante. A criatura rosnou, um som que fez o chão tremer, e avançou em sua direção. O caçador atirou, mas a bala pareceu não ter efeito. O lobisomem continuou avançando, ignorando o impacto. Ele atirou novamente, mas a fera parecia invulnerável. O desespero começou a tomar conta do caçador. Ele sabia que suas balas de chumbo não seriam suficientes. Ele precisava de algo mais, algo que pudesse ferir uma criatura sobrenatural. Ele se lembrou de uma lenda antiga, de uma bala de prata abençoada por um pajé, capaz de ferir até mesmo os mais poderosos seres das trevas. Mas ele não tinha uma bala de prata. Ele estava sozinho, no meio da floresta, enfrentando um monstro que parecia invencível. O lobisomem estava a poucos metros dele, pronto para atacar. O caçador fechou os olhos, esperando o impacto, mas ele não veio. Em vez disso, ele ouviu um grito de dor e agonia que não era humano. Ele abriu os olhos e viu a criatura cambaleando, com uma flecha de prata cravada em seu peito. Uma figura surgiu das sombras, uma mulher indígena com um arco e flechas na mão. Ela era uma guerreira, uma protetora da floresta, e havia vindo em seu auxílio. O lobisomem rugiu de raiva, mas a flecha de prata estava fazendo seu efeito. A criatura começou a se contorcer, a se transformar, e em poucos segundos, o lobisomem se tornou um homem, nu e inconsciente, caído no chão. O caçador ficou chocado. Ele nunca havia imaginado que o lobisomem pudesse ser um ser humano. A mulher indígena se aproximou do homem, e com um olhar triste, explicou que ele era um dos guardiões da floresta, que havia sido amaldiçoado por um espírito maligno. Ela disse que a maldição só poderia ser quebrada com uma bala de prata abençoada, e que ela havia passado anos procurando por uma. O caçador e a mulher indígena passaram a noite cuidando do homem, e ao amanhecer, ele acordou, confuso e sem memória do que havia acontecido. A mulher indígena explicou a ele sobre a maldição, e ele, com lágrimas nos olhos, agradeceu a ela e ao caçador por terem salvado sua vida. Desde aquele dia, o caçador e a mulher indígena se tornaram amigos, e juntos, eles continuaram a proteger a floresta das criaturas das trevas. E o homem, que havia sido amaldiçoado, se tornou um aliado, usando seus conhecimentos sobre a floresta para ajudar a combater o mal. Essa história nos ensina que nem tudo é o que parece, e que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas. E que, às vezes, a verdadeira coragem não está em lutar contra o monstro, mas em entender e ajudar aqueles que foram amaldiçoados. Fiquem ligados para mais histórias aterrorizantes aqui no Fim do Mundo. Boa noite e até a próxima! O caçador, cujo nome era Pedro, um homem calejado pela vida na mata,
sentiu o suor escorrer pela testa. Ele havia se preparado para muitos perigos, mas a lenda do lobisomem sempre fora algo distante, um conto para assustar crianças. Agora, a realidade se impunha diante dele, monstruosa e implacável. Seus olhos fixaram-se nos olhos vermelhos da criatura, que pareciam queimar com uma fome insaciável. O ar ao redor deles parecia vibrar com atenção, e o cheiro de terra úmida e sangue fresco preenchia suas narinas. Pedro, em um último e desesperado ato, jogou-se para o lado, desviando por pouco das garras afiadas que rasgaram o ar onde ele estava segundos antes. O lobisomem, com sua velocidade sobrenatural, virou-se rapidamente, os músculos tensos sob a pele peluda. Um rosnado gutural escapou de sua garganta, um som que prometia dor e aniquilação. Pedro sabia que não poderia fugir. A floresta, que antes era seu refúgio, agora parecia uma armadilha, com árvores altas e densas que impediam qualquer rota de escape. Ele tentou se lembrar de todas as histórias que ouvirá sobre como derrotar um lobisomem. Fogo, prata, rezas. Sua mente corria, tentando encontrar uma solução enquanto a criatura se preparava para um novo ataque. O lobisomem saltou, e Pedro, com uma agilidade surpreendente para sua idade, rolou para debaixo de um tronco caído. As garras da fera cravaram-se na madeira, arrancando lascas e revelando a força bruta do monstro. Foi então que a flecha de prata, vinda do nada, cravou-se no peito do lobisomem. O grito da criatura foi ensurdecedor, um lamento de dor que ecoou pela floresta, fazendo os pássaros voarem em pânico e os animais se esconderem. Pedro olhou para a direção de onde a flecha viera e viu a figura da mulher indígena, Ayla, uma guerreira conhecida por sua sabedoria e sua conexão com os espíritos da floresta. Ela não era apenas uma caçadora, mas uma guardiã de segredos ancestrais, uma curandeira e uma protetora da vida selvagem. Ayla se aproximou do lobisomem que se contorcia no chão, sua expressão de tristeza e compaixão. Ela explicou a Pedro que a criatura não era má por natureza, mas sim um homem amaldiçoado, vítima de uma antiga magia negra que o transformava em besta nas noites de lua cheia. O homem, cujo nome era Kaique, era um jovem guerreiro de uma tribo vizinha, que havia sido enfeitiçado por um xamã invejoso. A maldição o forçava a vagar pela floresta, atacando qualquer um que cruzasse seu caminho, sem memória de seus atos. Ayla revelou que a única forma de quebrar a maldição era com uma bala ou flecha de prata abençoada, e que ela havia dedicado sua vida a encontrar uma maneira de libertar Kaique. Ela havia passado anos estudando as ervas, os rituais e as lendas, buscando uma cura para a aflição do jovem. A flecha que ela usará era uma relíquia de sua tribo, forjada com prata pura e abençoada por seus ancestrais, guardada para um momento de extrema necessidade. Pedro, ainda chocado com a revelação, ajudou Ayla a carregar Kaique para o acampamento. Eles passaram a noite em vigília, observando a transformação do lobisomem de volta à forma humana. Ao amanhecer, Kaique acordou, desorientado e com os olhos marejados. Ayla, com sua voz suave e acolhedora, explicou-lhe tudo, desde a maldição até a sua libertação. Kaique, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Ayla e a Pedro por terem lhe dado uma segunda chance, por terem acreditado em sua humanidade mesmo quando ele próprio havia perdido a esperança. Desde aquele dia, Pedro, Ayla e Kaique formaram uma aliança improvável. Pedro, com sua experiência na mata, Ayla, com sua sabedoria ancestral, e Kaique, com sua nova perspectiva sobre a vida e a morte, uniram forças para proteger a floresta e seus habitantes. Eles se tornaram os guardiões da noite, enfrentando não apenas as ameaças visíveis, mas também as invisíveis, as que se escondiam nas sombras e nos corações dos homens. Essa história nos ensina que o mal nem sempre é o que parece, e que a verdadeira monstruosidade pode estar na ignorância e no preconceito. Nos lembra que a coragem não é apenas a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar o desconhecido, de estender a mão para aqueles que sofrem e de lutar por um mundo onde a compaixão e a compreensão prevaleçam sobre o ódio e a escuridão. Fiquem ligados para mais histórias aterrorizantes aqui no Fim do Mundo. Boa noite e até a próxima!